Senhoras e senhores deputados, reitero os meus cumprimentos a todos. Vamos dar início ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, desta manhã. Continuamos no âmbito do processo de indigitação para os lugares de administradores do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Desta feita temos o gosto de contar com a presença da doutora Helena Adegas, cuja disponibilidade muito agradeço. Reiterar os termos em que esta audição decorrerá, portanto, só apenas sinalizar que os grupos parlamentares que se não encontram presentes não estão, por razões que se prendem de facto com a sobrecarga de trabalhos parlamentares desta manhã, e, portanto, estão noutras audições, mas de qualquer maneira com a anuência para a prossecução dos nossos trabalhos. Darei a palavra de imediato à doutora Helena Adegas para uma exposição inicial, necessariamente curta, mas sobre a sua motivação, disponibilidade, enfim, a seu cargo, portanto, cerca de 10 minutos em termos de tempo previsto, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares, de 5 minutos a cada grupo parlamentar. A doutora Helena Adegas teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas depois de todas essas questões formuladas e, portanto, não é propriamente uma interação imediata, portanto, só teria essa amabilidade. Senhoras e senhores deputados, não havendo dúvidas, reitero todos os meus cumprimentos, muito especialmente à doutora Helena Adegas, a quem de imediato dou a palavra. Doutora, faço agora a palavra. Bom dia. Eu, primeiro que tudo, dizer que para mim é um prazer estar aqui hoje. Acho que estas audições parlamentares são muito importantes, são uma oportunidade de os candidatos indigitados se darem a conhecer e também poderem auscultar as preocupações dos representantes da sociedade portuguesa. E eu preparei uma introdução por escrito, na qual vou procurar traçar as linhas do meu percurso profissional. Inevitavelmente vou falar do percurso do Banco de Portugal. Apontarei aquilo que pensam ser os principais desafios para os próximos anos e direi qual o contributo que posso dar na função para a qual estou indigitada. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Comissão, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, é um gosto para mim estar aqui presente nesta audição parlamentar. Agradeço a oportunidade que me dão de me apresentar e de dar a conhecer os principais marcos do meu percurso profissional e académico. Pertenço aos quadros do Banco de Portugal desde 1985, apenas com uma interrupção nos anos 90 para fazer um MBA no INSEAD em Fontainebleau, França. A minha formação é em Economia, com crescente especialização em mercados financeiros, e também fui desenvolvendo competências em gestão de pessoas, equipas e instituições. Ao longo destes últimos 37 anos, atravessei períodos cruciais. A adesão de Portugal à CEE, a entrada do escudo no mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu, sucessivas crises e realinhamentos cambiais, o desmantelamento progressivo dos controlos e limites aos movimentos de capitais, a abertura da economia ao exterior, a convergência, que nos permitiu aderir à União Económica e Monetária e à moeda única desde o início, os sucessivos ciclos e crises que aconteceram neste milénio e, mais recentemente, a transformação causada pela pandemia. No decurso destas últimas décadas, acompanhei diversas áreas de atividade do Banco de Portugal. O mercado de câmbios e a política cambial, no tempo do escudo, a gestão das reservas em moeda estrangeira e em ouro, a análise financeira e de rentabilidade, a construção de cenários económicos, o desenho de benchmarks e de estratégias de investimento, o fundo de pensões, fui administradora delegada da Sociedade Gestora durante 10 anos, a gestão de risco, estive na criação do novo departamento que acompanha os riscos financeiros e operacionais do Banco de Portugal e fui diretora nos primeiros 5 anos de vida desse novo departamento. E, mais recentemente, os mercados. Refiro-me ao departamento responsável pela gestão dos ativos financeiros do Banco de Portugal e pela implementação da política monetária, operações de cedência de liquidez e programas de compra de ativos. Fui diretora deste departamento nos últimos 5 anos.
Neste período, assisti a uma mudança radical na forma de trabalhar do Banco de Portugal, com a adesão ao Sistema Europeu de Bancos Centrais e ao Eurosistema. Esse processo induziu uma transformação do banco, uma grande abertura e colaboração com os nossos parceiros. A inserção neste network de bancos centrais facultou a aprendizagem, a troca de ideias e a capacidade de influência das decisões comuns. A este respeito, testemunho a grande modernização e rejuvenescimento dos quadros do Banco de Portugal e, em particular, das chefias intermédias, caracterizadas por uma grande diversidade, excelência técnica e dedicação. Testemunho também uma evolução marcante no sentido de quebrar barreiras e silos que predominavam numa instituição complexa e vasta como o Banco de Portugal. É visível uma mudança de cultura com o desenvolvimento de um estilo de trabalho mais colaborativo e colegial que transformou a organização nos últimos anos. Sendo proveniente do interior da própria instituição, caso venha a ser designada para integrar a equipa do Conselho de Administração do Banco de Portugal, espero contribuir com um profundo conhecimento de diversas áreas do Banco de Portugal e total empenho em desenvolver o domínio das que não acompanhei diretamente, com a familiaridade com a organização interna do banco e com os desafios que enfrenta e com a experiência de 25 anos na gestão de pessoas e de organizações. Considero que os próximos anos serão particularmente desafiantes para o Banco de Portugal. O plano estratégico para 2021-25 define bem esses desafios ao traçar 5 orientações estratégicas: robustez do sistema financeiro, proteção do mercado bancário, recuperação e resiliência da economia, confiança e influência na sociedade e governação e gestão interna. O Banco de Portugal deverá continuar a focar-se na proteção do funcionamento do mercado bancário e dos sistemas de pagamentos e contribuir ativamente para o aprofundamento da União Económica e Monetária e da União Bancária. A estes desafios soma-se agora uma envolvente macroeconómica e financeira mais desafiante. O Banco de Portugal terá de conduzir o barco da normalização da política monetária em águas mais agitadas, com a confluência dos efeitos da guerra da Ucrânia, a crise energética, o aumento da inflação a nível global e as ameaças para o crescimento económico. As decisões e medidas que venham a ser tomadas, e em particular as que afetem as taxas de juro e a evolução dos mercados financeiros, irão obrigar a um papel ativo do Banco de Portugal no seio do Eurosistema para discutir o caminho mais adequado e, posteriormente, na implementação dessas mesmas medidas. Outro desafio será o alinhamento do Banco de Portugal com as práticas de sustentabilidade e com os objetivos traçados na Lei de Bases do Clima. Os primeiros passos já começam a ser dados com a incorporação de princípios de sustentabilidade na gestão dos ativos próprios, sendo esperado já em 2023 que seja feita a divulgação de métricas de sustentabilidade dos nossos investimentos. Estas preocupações são também visíveis na implementação da política monetária, com a incorporação de princípios de sustentabilidade nos programas de compra de ativos. A transformação digital é outro desafio, com impactos internos no funcionamento do próprio banco, mas, sobretudo, com o efeito de transformação do sistema financeiro. A este propósito, saliento o projeto do Eurodigital, que está em curso no Eurosistema e no qual o Banco de Portugal tem tido uma participação muito ativa. Em tempos desafiantes, reveste-se de grande importância a abertura do Banco de Portugal à sociedade, escutando e comunicando com clareza e transparência as decisões que venham a ser tomadas. Um caminho que tem vindo a ser traçado e que pode ser aprofundado. Deixo para o último, pela sua enorme relevância, a referência ao grande desafio para a própria governação interna do Banco de Portugal: tornar o banco mais eficiente e desenvolver o seu principal capital, a excelência dos seus recursos humanos. Termino expressando total motivação para contribuir com os meus melhores esforços para reforçar a credibilidade, a independência financeira e a eficiência no cumprimento da missão de uma instituição com a importância do Banco de Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou agora disponível para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados me queiram colocar.
Doutora Helena Adegas, vamos então, nos termos em que há pouco referi, dar início às questões e, portanto, reiterando a solicitação para então tomar nota das questões na exata medida em que responderá apenas a final, e começamos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro Anastácio. Sr. Deputado, faça 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, começar aqui por cumprimentar a doutora Helena Adegas, hoje na qualidade de indigitada para o Conselho de Administração do Banco de Portugal. Uma saudação especial, porque tal como a lei reconhece, o Governador e os demais membros do Conselho de Administração são escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade, sentido de interesse público, aptidão, exigência profissional, capacidade de gestão, conhecimento e competência técnica. Ora, pelo que estar aqui hoje já implica este reconhecimento pela parte do Governo da República Portuguesa, que gostaríamos de aqui começar por assinalar. Como disse, esta audição tem o propósito de auscultação das personalidades indicadas para o desempenho de cargos de administração, neste caso das entidades independentes, o Banco de Portugal. E assim, gostaríamos de registar que o seu currículo e aqui a intervenção que nos trouxe aqui hoje reforçam a nossa convicção do reconhecido mérito, da idoneidade e aptidão profissional, o interesse público e as demais características que a lei exige para o desempenho das funções que é proposta. Registamos a sua experiência profissional muito relevante para o desempenho destas funções, como nos teve a oportunidade de dizer, é diretora do Departamento de Mercados do Banco de Portugal até então, desde 2017. E este departamento tem como principal função a execução, a análise, o controle e o processamento das operações de política monetária e cambial e da gestão de reservas e a participação do Banco de Portugal nos correspondentes órgãos de coordenação técnica do Sistema Europeu de Bancos Centrais, o que nos parece um percurso profissional muitíssimo relevante para estas funções. Também tive aqui a oportunidade de referir que tem uma carreira no Banco de Portugal desde 1985, tendo sido diretora do Departamento de Gestão de Risco, administradora da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal e responsável pela unidade de apoio ao Fundo de Garantia de Depósitos. Somam-se também outras funções de coordenação em outros departamentos, por economia de tempo não vou aqui repetir. No contexto do Eurosistema também tem uma participação no Comitê das Operações de Mercado e outros comitês que são muito relevantes para estas funções. E tem também um percurso que expressa uma ligação à economia real, que vai desde a formação, considerando que é economista, e tendo inclusivamente sido vogal de direção das ordens dos economistas entre 2011 e 2014. Assim, reiterar que, a entender do grupo do Parlamentar do PS, reúne todas as competências que a lei exige para o desempenho das funções que é proposta. E agora gostaria de lhe colocar aqui algumas questões. E a primeira destas questões relaciona-se, como teve a oportunidade de referir na sua intervenção, com os desafios trazidos pelo contexto macroeconómico e os reflexos nas finanças públicas do país. Teve a oportunidade de abordar este tema e aqui, dispensando de repente de repetir cada fenómeno, a verdade é que vivemos tempos de enorme complexidade e os desafios macroeconómicos que enfrentamos são significativos. Após uma pandemia com um efeito profundo sobre a economia portuguesa, com implicações no PIB, com uma implicação na interrupção do caminho da redução do endividamento público, seguiu-se depois uma guerra. Esta guerra teve todas as consequências, além das consequências humanas e económicas, promoveu um aumento generalizado dos preços, fruto da crise inflacionista, a que se seguiu também uma subida forte dos juros e dos custos de financiamento. E, por sua vez, vivemos também um contexto de desaceleração, não só em Portugal, mas na zona euro, que são acontecimentos que criam sobre o nosso país uma enorme pressão conjuntural e, ao mesmo tempo, uma limitação das opções a seguir. E tudo ao mesmo tempo que temos de lidar com os desafios que são estruturais da economia portuguesa, seja a falta de qualificações, seja as desigualdades. E por isso importaria, face a este contexto de desafios profundos do ponto de vista macroeconómico, e considerando que aqui procuramos as melhores respostas de política pública para lidar com estes desafios, pedia que densificasse mais um bocadinho a sua visão sobre estes desafios e que tipo de resposta podemos promover para os enfrentarmos de forma eficaz. E partindo deste quadro de incerteza e de enorme complexidade, importaria perceber a sua visão, em concreto, do papel da supervisão. Este é um papel que acontece no plano nacional, mas também europeu, e aqui o que pedíamos era que densificasse mais os desafios da supervisão e os planos de atuação que, em seu entender, devem merecer prioridade do Banco de Portugal, porque nesta função
é aquela que serve para o desempenho daquela que é das missões essenciais do Banco de Portugal, que se traduz na promoção da estabilidade do sistema financeiro. E como sabemos, em crises anteriores, esta credibilidade foi assim, se podemos dizer, um bocadinho posta em causa, e por isso gostaríamos de saber se entende que os mecanismos de reforço que foram feitos no sistema financeiro, se são suficientes para garantir a estabilidade do mesmo. E ainda duas matérias que vi que também teve a oportunidade de abordar, que foi os desafios trazidos pelas alterações climáticas. Ora, as alterações climáticas constituem uma importante fonte de risco no balanço das instituições financeiras e têm implicações macroeconómicas que são relevantes até para a condução da própria política monetária. E também considerando que é através da banca e que é através do crédito que nós promovemos o financiamento para os agentes económicos para a dinamização de projetos na economia, só conseguimos responder eficazmente neste desafio se contarmos, se trouxermos esta dimensão da sustentabilidade para o sistema financeiro. E isto tem sido feito, falou da introdução dos critérios de sustentabilidade na avaliação do balanço das instituições financeiras e na identificação do risco climático, na importância de aferir o risco climático nos diferentes projetos. Por isso, o Banco de Portugal tem feito este caminho, a expressão disto é a abordagem do Banco de Portugal à sustentabilidade, o ESG 2022-2025, e aqui conhecer a sua visão sobre esta temática e o que é que podemos esperar. Por fim, uma última pergunta, pedindo aqui um bocadinho de tolerância ao Sr. Presidente, no tempo, que tem a ver com o tema das comissões bancárias. Temos verificado aumentos generalizados das comissões bancárias, sendo que algo que a DECO, inclusivamente, tem repetidamente chamado a atenção. E tudo isto, ao mesmo tempo, toda esta realidade tem acontecido, não obstante intervenção legislativa recente do Parlamento. E este tema causa principal preocupação, porque, em muitos dos casos, o que verificamos é que isto acontece com o reforço das receitas das instituições financeiras, o que levanta um sentimento de injustiça na população e agrava substancialmente o risco de exclusão do sistema financeiro. E por isso gostávamos que partilhasse um pouco da sua visão e dos meios que, em seu entender, permitem lidar eficazmente com esta realidade. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora doutora Helena Adegas, com muito gosto que a vemos aqui, porque sabemos que se esta indigitação se concretizar, estamos em caminho, vai ser membro de uma equipe, digamos assim, de alto nível, e que tem uma responsabilidade conjunta que é fundamental para a economia portuguesa e para Portugal. E, portanto, o que vou fazer é deixar aqui meia dúzia de perguntas e, naturalmente, pegará naquelas que entenda que deve pegar. Primeira pergunta que eu lhe gostava de deixar assim, neste tempo em que vivemos, o que é que lhe parece, qual é a sua opinião sobre o objetivo primeiro que o Banco de Portugal deve ter? Eu vou-lhe dar algumas hipóteses, pode haver outras. Combater a inflação, defender o euro, proteger o crescimento, acelerar o investimento, reduzir as desigualdades. Disto tudo, o que é que escolheria como mote da sua intervenção no âmbito desta equipa no Banco de Portugal? A inflação, uma segunda nota, tem muitos efeitos, a gente tem falado muito sobre ela, outra vez, ao fim de muitas décadas em que quase tínhamos deixado de falar de inflação. Um dos muitos efeitos que a inflação tem é mexer profundamente na distribuição de rendimentos entre as pessoas. Tem outros efeitos, mas este é um efeito para o qual gostava de ouvir. Há alguma coisa... O que é que se pode fazer para mitigar... O que é que pode o Banco de Portugal, com a eventual participação da doutora Helena Adegas, o que é que pode fazer para minimizar o que está já a acontecer e que, continuando a inflação por aí, vai continuar a agravar-se? Por exemplo, muitas famílias, isso hoje é mais ou menos certo, se a taxa de juros continuar a subir por causa da inflação, como tem estado já a subir, é provável que venhamos a ter muita gente a entregar casas aos bancos. E isso vai fazer com que os balanços e a situação financeira dos bancos fique muito mais periclitante do que era antes disto começar, desta crise última começar.
E o que é que se pode esperar aqui do regulador para manter a saúde do sistema financeiro cá para cima? Depois gostava de deixar aqui uma pequena provocação. Se pudesse escolher, eu sei que não é nenhum dos membros que vai, se pudesse escolher uma área só para se concentrar na sua atividade dentro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, em que áreas é que acha que está mais qualificada e em que áreas é que acha, até porque conhece muito bem o Banco de Portugal, que o Banco de Portugal tem maior déficit, isto é, precisa de mais ajuda. E da sua ajuda, especificamente neste caso. Por último, queria deixar aqui uma pergunta, enfim, é que certamente já pensou muito. A doutora Helena Adegas trabalha nesta instituição, no Banco de Portugal. Aliás, trabalha, julgo que o disse, há 37 anos, portanto tem um conhecimento profundíssimo da instituição. Como todos sabemos, ser funcionário na administração de uma instituição e, digamos, a seguir exercer funções na administração é, por um lado, e todos reconhecemos isso, uma oportunidade, porque a pessoa conhece a instituição como mais ninguém. Mas, por outro lado, é um risco. É um risco para o próprio, porque a nossa atividade, enfim, muda e um dia faremos outras coisas. Muitas vezes o funcionário que depois foi administrador, muitas vezes acaba voltando a ser funcionário. E isto gera aqui, como nós sabemos, está estudado, isto retira, digamos assim, alguma liberdade. Quer dizer, a pessoa conhece a instituição, conhece as teias da relação, conhece as pessoas, conhece os defeitos e as qualidades, o que é bom, mas depois condiciona, às vezes, excessivamente a sua intervenção como administrador. E, portanto, no fundo, o que eu queria perguntar é como é que vai fazer para que o lado positivo do conhecer bem a casa supere o lado negativo de a conhecer bem demais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Vamos então dar a palavra à Sra. Doutora Helena Adegas para responder às questões. Dispõe sensivelmente de outra vez de 10 minutos, portanto, somatório de 5 minutos. Faça favor. Okay. Bom, então eu vou tentar responder dentro destes 10 minutos. Eu até ia marcar o tempo, mas se calhar o Sr. Presidente avisa-me, não é? Meramente indicativo. Ok, pronto. Começando pela ordem, portanto, pelo Sr. Deputado Pedro Anastácio e pelas questões que me colocou. Sim? Sim, ok. Eu estou sem óculos, de ver ao longe, por isso. Bom, começando pelos desafios macroeconómicos que atravessamos. De facto, são desafios bastante relevantes e bastante preocupantes. Vivemos quase ecos dos anos 70 do século passado, embora a história nunca se repita exatamente da mesma forma. Estamos numa situação em que temos o confluir dos efeitos causados pela pandemia, pela deflagrar de uma guerra, crise energética. Eu acho que vou poupar o tempo dos senhores deputados a dizer aquilo que todos já sabemos. Nesta situação temos, enfim, temos os bancos centrais pisam uma linha muito fina entre, por um lado, combaterem a inflação, e eu já vou explicar porque é que considero que a inflação é muito perniciosa, porque pode ser, de facto, um imposto, como um imposto sobre toda a sociedade, mas muito regressivo, e isso até já responde a questões que também foram colocadas, outras questões que também foram colocadas. Por um lado, combater a inflação, mas fazê-lo sem arrefecer demasiado, sem permitir que a economia arrefeça demasiado. Mas é uma linha muito fina porque é muito difícil combater a inflação sem provocar uma certa travagem. E essa é que é a dificuldade, fazê-lo de uma forma em que fiquemos neste equilíbrio. Nós, neste momento, sabemos que a inflação será mais elevada e menos temporária do que pensávamos há uns tempos atrás. Durante algum tempo pensámos que estes efeitos, que até já se sentiam um bocadinho nos tempos da pandemia, que fossem temporários, porque nos tempos da pandemia e antes de 24 de fevereiro achávamos que muito do que assistíamos
podia ser reversível. Era a procura adiada da pandemia, eram as cadeias de distribuição, os estrangulamentos, tudo isso podia desaparecer. E durante algum tempo, mesmo depois do início da guerra, ainda pensámos que pudesse ser assim, tivemos esperança que pudesse ser temporário. Neste momento sabemos que não. Que não vai ser temporário, infelizmente, e que a inflação será mais elevada e menos temporária do que pensávamos. Felizmente, há outros aspectos da economia que nos dão um bocadinho mais de tranquilidade, não uma tranquilidade total, mas alguma tranquilidade. O mercado de trabalho tem tido um desempenho notável até agora. Não quer dizer que as coisas continuem sempre assim, mas o mercado de trabalho estamos com uma taxa de desemprego que tem continuado a descer e que atingiu 5,8% em agosto, o que até agora até é surpreendente. O rendimento disponível das famílias também se encontra a níveis, se compararmos até há pouco tempo, até o Governador fez uma alocução em que referiu estes dados, comparando, por exemplo, com 2009, as famílias têm neste momento um rendimento disponível superior e que tem vindo a aumentar, mas que obviamente tenderá a estagnar, sabemos, condicionado pela inflação. O sistema bancário também se encontra mais robusto e resiliente do que noutras crises anteriores. E isto devido a muitas coisas, até podemos dizer, até mesmo à própria medida macroprudencial que foi lançada pelo Banco de Portugal e que houve quem criticasse, mas que o que a medida fez, ao tentar mesmo assim impedir limitar a excessiva concessão de crédito, foi, de certa forma, proteger o sistema bancário, que ficou mais resiliente, e proteger os clientes bancários, protegê-los de si próprios, de caírem em situações de sobreendividamento por não saberem o que aí vinha. Portanto, neste momento, o sistema bancário encontra-se mais robusto do que noutras crises. Houve uma redução de provisões e de imparidades em relação aos últimos tempos. Houve uma melhoria de qualidade do balanço e uma melhoria da margem financeira. Tudo isto nos dá alguma tranquilidade, embora não uma tranquilidade total, porque a realidade é dinâmica. Portanto, sabemos que a economia portuguesa vai desacelerar. É impossível que tal não aconteça, porque faz parte do que se pretende com as medidas de política monetária. É arrefecer, não demasiado, mas arrefecer um pouco a economia para controlar a inflação. Como sabemos que a inflação afeta sobretudo as camadas mais vulneráveis, e sabemos isso, aliás, porque basta pensar que as camadas mais vulneráveis tendem a consumir a quase totalidade do seu rendimento, enquanto que as camadas mais favorecidas não. E as camadas mais favorecidas têm uma parte do rendimento que é poupança e até podem beneficiar de taxas de juros mais elevadas. Portanto, a inflação, embora seja por vezes invisível, enfim, modo de falar, que não é, mas acaba por ter um imposto sobre os mais desfavorecidos. De forma que, para concluir esta pergunta, o Banco de Portugal está a acompanhar com muita atenção o desenrolar dos acontecimentos, está atento aos efeitos que estas medidas agora de normalização de política monetária podem vir a ter. Obviamente, quando falamos de apoio que possa ser prestado às famílias que possam sofrer com esta subida de taxas de juros, esse apoio não competirá ao Banco de Portugal, terá que ser, é uma medida de outra natureza, uma medida que cairá mais no âmbito da política orçamental. Existe separação, até é bom que haja separação entre a política monetária e orçamental, e sobre esse aspecto o que eu poderia dizer era até aquilo que também já foi referido até pelo próprio Banco de Portugal, recentemente, agora da publicação do último boletim económico, que é as medidas devem ser targeted, ou seja, direcionadas e temporárias. Estamos perante uma situação que é diferente da pandemia. Na pandemia tínhamos a pandemia era temporária. Aqui temos uma alteração de ciclo e algumas por exemplo, o nível de taxas de juros, etc., pode ser mais permanente. Não vamos voltar a ter as taxas de juros negativas que caracterizaram os últimos anos. E, portanto, se estamos numa alteração de ciclo, tem que se ter um pouco cuidado com as medidas de apoio. Tem que ser de apoio orientado para quem realmente precisa e só enquanto for necessário.
Isto sobre a primeira questão da conjuntura dos desafios macroeconómicos e da resposta que podemos dar. Sobre o papel da supervisão e a questão da estabilidade financeira. Sobre isso, eu gostaria de dizer, bom, enfim, a supervisão, a regulação, a resolução foram áreas que eu não acompanhei muito de perto, como viram pelo meu currículo, e, portanto, as opiniões que expresso são naturalmente menos fundamentadas. No entanto, eu penso que em termos de supervisão é importante dizer que temos neste momento enfim, um enquadramento muito mais robusto do que tínhamos há uns anos atrás. Existe um mecanismo único de supervisão. Neste momento, as instituições mais significativas são supervisionadas a nível europeu e o Banco de Portugal, autonomamente, apenas é responsável pela supervisão das instituições com menor dimensão. Essa supervisão, que é feita a nível colegial, por equipas conjuntas, a nível do Sistema Europeu de Bancos Centrais, dá-nos, enfim, também uma garantia que temos... constituímos uma equipa e há mais cabeças a pensar. E, portanto, eu penso que isso é um aspecto positivo. É muito importante o contributo do Banco de Portugal nessa equipa. E daí que isso é uma das razões pelas quais é tão importante o Banco de Portugal ter bons recursos humanos, com excelência, que consigam participar nessas equipas plurinacionais, digamos assim, e dar um contributo positivo e defender os interesses e a perspectiva do sistema bancário português. E isto prende-nos com a questão, com o desafio, em termos de qualidade dos recursos, formação dos recursos, capacidade do Banco de Portugal ter excelência de recursos humanos na supervisão. Eu acho que isso é extremamente importante. Claro que um desafio que se coloca a nível na supervisão é o facto de termos ainda incompleta a união bancária. Temos um mecanismo único de supervisão, um mecanismo único de resolução, mas não temos ainda um fundo de garantia de depósitos comum, europeu. E isso é uma perna que falta, porque o facto de não termos um fundo de garantia de depósitos europeu faz com que, no fundo, decisões que podem ser tomadas a nível central, chamemos-lhe assim, ou colegial, a respeito de medidas a tomar ou decisões a tomar em relação a determinadas instituições financeiras, poderem depois ter reflexo na estabilidade financeira, não haver partilha de risco em termos depois das consequências dessas decisões. Portanto, o Banco de Portugal tem sido um grande e acérrimo defensor de que se complete a união bancária, nomeadamente com a criação de um fundo de garantia de depósitos europeu. E eu penso que esse é um enorme desafio para a supervisão. Olhando para mais questões a questão das alterações climáticas. Essa é uma questão com a qual eu simpatizo muito, devo dizer. Penso que, claro que os bancos centrais nem serão as entidades de primeira linha nesta luta contra as alterações climáticas e de forçar a transição energética, mas são mais uma instituição que se deve juntar ao grupo. Isto tem que ser um esforço coletivo. E nessa medida, os bancos centrais podem dar o exemplo para o sistema financeiro, podem servir de catalisadores e forçar o sistema financeiro a levar estas questões mais a sério, e podem contribuir para o desenvolvimento de um mercado financeiro mais orientado para ativos verdes, que contribua para canalizar as poupanças e os fundos onde eles existem para investimentos em atividades e, no fundo, em projetos que contribuam para aquilo que todos nós queremos e precisamos, que é para a transição energética e para um planeta mais sustentável. E estando os bancos centrais sentados em cima de reservas cambiais de grande dimensão, devem dar o exemplo e também contribuir para que, no fundo, descarbonizar as suas reservas, os seus ativos próprios e, na medida do possível, orientá-los para investimentos
verdes. Claro que aí temos que ter, depois, muito cuidado com o greenwashing as coisas ainda têm que evoluir muito, mas isto não saímos mais daqui se continuasse a falar sobre este tema. Mas posso dizer o seguinte, que o Banco de Portugal está inserido no network, que é o Network for Greening the Financial System, que é no fundo um network com com bancos centrais de praticamente todo o mundo. Esse network tem feito um trabalho, a meu ver, muito importante em várias linhas. Nós estamos ativamente envolvidos nesses trabalhos. Eu refiro aqui as 3 linhas de ação, as disclosures, portanto, a divulgação de dados ou a transparência no que respeita a dados sobre a pegada carbónica dos bancos centrais, e aí o próprio Eurosistema de bancos centrais também está a trabalhar nesse domínio e temos já o compromisso e o anúncio, nesse sentido, de começar a fazer divulgações em conjunto, todos os bancos centrais da área do euro, no primeiro trimestre de 2023. A questão do investimento responsável e sustentável é outra linha de ação em que o Network for Greening the Financial System está a trabalhar e o Banco de Portugal muito ativo nesse fórum. E uma terceira é a descarbonização das próprias operações e funcionamento dos próprios bancos centrais. Porque nós somos empresas, como qualquer empresa, e temos que fazer um esforço para descarbonizar as nossas próprias operações. E concluo dizendo que os bancos centrais devem dar o exemplo e criar ao sistema financeiro e criar bons padrões e boas práticas. Passando para as questões do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Mel, temos a questão de qual é o objetivo número 1 que o Banco de Portugal deve ter. Eu tenho dificuldades, é quase como ter 2 amores, porque o que está na missão do Banco de Portugal é promover a estabilidade de preços e a estabilidade financeira. E é muito difícil dizer se prefiro uma ou outra, a não ser que a questão seja eu pessoalmente dentro do Banco de Portugal, mas tenho dificuldade em responder. Eu acho que a estabilidade de preços e a estabilidade financeira são 2 objetivos muito importantes e que devem trabalhar em conjunto, remar no mesmo sentido. Por vezes isso pode não acontecer, sobretudo em momentos em que, por exemplo, no ciclo, quando estamos em fases do ciclo mais como tivemos há uns tempos atrás, não agora, mas quando estávamos com uma política monetária super acomodatícia que queria fornecer liquidez à economia, conceder crédito, a política monetária queria fornecer liquidez, mas a estabilidade financeira recomendaria um bocadinho de cuidado. E então corríamos o risco de estar um bocadinho quase a guiar um carro com um pé no acelerador e outro no travão. Isto nos tempos da política monetária mais acomodatícia. Penso que agora, em que viramos um pouco o ciclo, é mais fácil os 2 objetivos trabalharem em conjunto, porque estamos, por um lado, a apertar em termos de normalizar a política monetária e há preocupações de estabilidade financeira e as preocupações estão no fundo, jogam no mesmo sentido. Embora, é verdade, que a política monetária, por vezes, quando não há coordenação, pode prejudicar os objetivos de estabilidade financeira, seja porque, se for muito acomodatícia, pode criar bolhas, e as bolhas ficam lá e depois um dia estouram, e, portanto, há essa preocupação, mas também, quando aperta muito, também pode criar problemas aos bancos e, portanto, criar problemas também de estabilidade financeira. Mas tenho dificuldade em dizer, falou-me noutros, o euro, o crescimento, acelerar o investimento, as desigualdades. Eu penso que todos esses objetivos que referiu são importantes, mas não nos podemos desfocar, o nosso objetivo principal é a inflação. Tem que ser a inflação. Por isso é que há depois, no fundo, há objetivos secundários e devemos olhar para eles. O do crescimento é muito importante. No fundo, combater a inflação, mas sem arrefecer demasiado o crescimento, mas depois outros, sei lá, o investimento, etc. Isso são objetivos, claramente, de outras políticas que não a política monetária. Não nos devemos descentrar e tentar todos fazer tudo ao mesmo tempo, senão pode dar mais descoordenação. Falando da outra questão, da inflação, eu penso que já, de certa forma, já falei de facto, da inflação ser um imposto sobre os mais desfavorecidos e razão pela qual é tão importante combatê-la.
como minimizar os efeitos da subida, no fundo, não é da inflação, é da subida das taxas de juros para combater a inflação. Ora, para minimizar esses efeitos, para já temos que pensar, há efeitos aqui a vários níveis. Penso que se refere mais aos efeitos sobre os particulares e sobre os clientes bancários, porque há os efeitos, por exemplo, sobre os bancos. E os efeitos sobre os bancos já podem ser de duas naturezas. Por um lado, até pode haver um aumento da margem financeira, e aí é um efeito positivo, mas também pode haver um efeito negativo, que é imparidades no crédito, o aparecimento de imparidades no crédito, ou menos-valias nos ativos que eles têm em balanço. Portanto, os bancos têm aqui aspectos positivos e negativos. Até há um estudo do Banco de Portugal que diz que, num primeiro tempo, a curto prazo, prevaleceriam os negativos, ou seja, as imparidades e as menos-valias seriam mais fortes com o aumento da margem financeira, mas a longo prazo poderia ser o contrário. Mas, enfim, isso aqui é menos relevante. A questão é os efeitos sobre os clientes bancários e as empresas, os particulares das empresas que recorrem a crédito. Bom, eu aí o que posso dizer é um pouco na linha do que já referi. O Banco de Portugal está muito atento. Sentimos que há nuvens no horizonte, mas neste momento, tal como nós olhamos para a realidade, ainda estamos felizmente, com dados macroeconómicos mais favoráveis do que tínhamos na crise anterior. Portanto, a economia encontra-se mais resiliente, o que não quer dizer que isso nos descanse muito. E medidas que sejam tomadas terão que ser medidas de política orçamental ou de outra natureza e não medidas de política monetária. E, mais uma vez, penso que devem ser, então, medidas orientadas e temporárias. Por último, áreas onde estou mais qualificada e onde é que o Banco de Portugal precisa de mais ajuda. Bem, mais qualificada, pois, com certeza será aquelas onde trabalhei, portanto, política monetária, gestão de ativos, gestão de risco também, que também acompanhei, mercados em geral e digamos que a parte financeira do Banco de Portugal. Aquelas que eu acho que precisam de mais ajuda, eu diria que são as que têm a ver com a própria organização interna do banco e os recursos humanos do banco. A organização, porque o banco é uma instituição muito vasta, muito grande, com muita riqueza riqueza de valor humano, muito conhecimento, muita vontade de fazer coisas e, por vezes, pode haver ali quase uma necessidade de reorganizar algumas funções que podem ser melhor coordenadas. Pronto. Eu penso que, em termos de organização, há trabalho a fazer, como haveria em qualquer empresa daquela dimensão. Os recursos humanos, porque temos que ter noção que o recurso, a riqueza maior do Banco de Portugal são os recursos humanos. Nós não produzimos nenhum produto especial, palpável, produzimos conhecimento e, portanto, os recursos humanos e a qualidade dos recursos humanos é importantíssima e a motivação desses recursos humanos no Banco de Portugal, penso que é preciso dar bastante atenção a isso. Muito obrigado, Sra. Doutora. Queria que concluímos, então, a audição da doutora Helena Adegas no âmbito do processo de digitação ao cargo de Administradora do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Os pareceres serão previsivelmente discutidos e votados na reunião da próxima semana e, portanto, ao concluirmos esta audição, queria apenas, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, desejar à Sra. Doutora Helena Adegas as maiores felicidades pessoais e profissionais, dar por interrompida a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, retomamos os nossos trabalhos exatamente às 12 horas, tal como há pouco havíamos acordado. Então, Sras. e Srs. Deputados, até já.